Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, eu sou o professor João Maria de Lima e você está no Conexão Enem 2020, temporada 2020 que começa um pouco diferente, não com programas ao vivo. Durante essa quarentena, em virtude da pandemia Covid-19, nós vamos gravar aulas para que você, estudante que está em casa, possa acompanhar e ter mais conhecimentos, uma vez que o Enem já vai começar em outubro. O Enem, o calendário do Enem, o Enem digital, pela primeira vez, será em outubro, e o Enem tradicional, o Enem impresso, ele será em novembro. Então as datas do Enem não foram alteradas. Por isso, o Conexão Enem não começa ao vivo por conta da pandemia, mas está aqui gravando, porque nós temos de ter todo o cuidado, né? Recomendado pelas autoridades sanitárias, respeitando o espaço do isolamento social. Nós estamos aqui gravando aulas para que você possa ter mais uma oportunidade aí de casa, nos acompanhando pela programação da TV Assembleia e também pela internet no canal YouTube, tá bom? Hoje, a primeira aula que nós vamos apresentar é uma aula de biologia. Nada mais interessante, diante de tudo que já se viu, né, e se ouviu sobre esse vírus, nós falarmos numa aula de biologia sobre sistema imunológico com ele, que é sempre figurinha carimbada aqui no nosso Conexão Enem, professor desde o primeiro ano. Nós começamos em 2015, 16, 17, 18, 19, 20 e abrimos a sexta temporada do Conexão Enem. 6 temporadas, tenho certeza de muito sucesso, e comigo desde a primeira temporada está o professor João Melo de Biologia. Olá, João. Olá, João. Como é que vai? Um prazer mais uma vez estar aqui. Estamos desde o início, né? Já são 6 temporadas e sempre buscando o melhor para o nosso aluno, para que ele faça uma excelente prova do Enem. É isso aí. Nós temos alunos, João, nos acompanhando. O Conexão Enem tem um público muito eclético, né? São alunos da rede pública, alunos da rede particular, pais de alunos que acompanham. Nós fazemos um programa para a família e estudantes que já saíram, né? Já concluíram o ensino médio e querem voltar a fazer o Enem, voltar aos estudos. Então seja bem-vindo, fique conosco, o Conexão Enem é a sua revista digital que prepara para o Enem. João, você comanda a aula, biologia, o que é que a gente vai falar? Seria bom começar dando aquele recado para quem está em casa, claro, né, sobre o Enem. Nesse período que está sem aula, o que eu devo fazer? Né? O que é que você diria para o aluno manter a rotina, João? Primeiro, é difícil realmente você não estar, quem já estava no presencial, passar essa mudança tão radical e passar a ter aulas virtuais praticamente, porque ele não pode sair de casa, que é o recomendado. Mas é interessante que você não perca o ânimo, que você consiga montar um horário de estudo, seja bem fiel naquilo que você está seguindo, principalmente porque os professores nessa época, João, estão orientando como se fazer esse procedimento. Você pode, óbvio, criar seu mecanismo adaptável. Por exemplo, tem gente que rende melhor à noite, outros rendem melhor de dia. Eu acho que isso é muito individual. O que não pode acontecer é você parar, né? Deixar de estudar pelo que está acontecendo. O seu ritmo deve ser mantido. E até aumentar um pouco mais esse ritmo, já que você não tem deslocamento, né? Você pode organizar melhor, você vai estar menos cansado estando em casa e assistindo essas aulas que a gente está dando. E aí, vou dar um exemplo. Nessas 6 temporadas, todos os professores que vêm para cá, por exemplo, todas as aulas que eu venho para cá, eu penso numa aula que tenha mais chance de ter, vamos dizer assim, a possibilidade de cair questão. E quer queira ou não, a maioria delas que nós colocamos nessas aulas daqui, elas foram contempladas, elas apareceram. Então não foi só João, por exemplo, que acertou as redações nos últimos anos, não. Nós, professores também, da equipe da TV, ela também conseguiu fazer um resultado muito positivo. João, eu fiz uma análise e a maioria realmente das questões que foram abordadas por nós aqui, elas apareceram na prova. Então isso prova, assim, que a nossa equipe é uma equipe experiente, que sabe o que tem que falar e sabe normalmente o caminho da prova. Então, aqui a gente vai dar, por exemplo, a aula de hoje é falando sobre o sistema imunológico. Óbvio, a gente pega carona no que está acontecendo em relação ao Covid-19, porque quer queira ou não, o sistema imunológico pode ser, e no futuro bem próximo, a grande arma não medicamentosa de uma resposta a variadas doenças, porque não pense você
que as pandemias vão acabar por aqui. Outras virão nos futuros, né? No futuro. Mas a gente tem que estar pensando que não é só o medicamento que vai talvez atribuir uma resposta positiva, mas o seu sistema imunológico. Até porque, João, olha, está sendo falado muito em relação ao Covid-19, que os grupos que são mais afetados são as pessoas idosas e pessoas que têm doenças crônicas, tipo pessoa que tem hipertensão, problema cardíaco, certo? Câncer. Mas está acontecendo também de certos grupos de pessoas que não estão relacionados a estes que eu falei, também estarem tendo problemas. Aí você me diz, João, mas por que isso acontece? Porque não adianta eu ter, por exemplo, se eu tivesse 30 anos de idade, poderia ser que eu me sentisse seguro, né? Em relação, se a Covid vier em mim, eu tenho 30 anos, não tenho nenhuma doença crônica, eu estou bem. Então eu não vou ficar doente a ponto de morrer. Mas depende do seu sistema imunológico. Se você não estiver bem imunologicamente, a sua resposta pode ser negativa também. É claro que é pior para quem é do grupo de risco, né, João? Assim como óbvio, você, né? Nosso caso, né? Estamos num grupo de... João, eu estava me lembrando agora dessa história de grupo de risco, rapaz. 2015 para cá, nós quando gravávamos aqui, a gente não usava nem óculos. É verdade. Né? E hoje o tempo passou, né, João? No 6º ano e nós estamos aqui de aparência mudada, todo mundo de óculos. E mais experiente. Mais experiente. Você, no caso, até com cabelos brancos, né? Exato. Não tinha, né? Às vezes o cara envelhece e o cabelo não fica branco. É verdade. O tempo passa mais para alguns do que para outros, outros, né? Outros continuam com cara de menino. É bom lembrar, você que está nos acompanhando, que esta aula ela é uma parceria da Assembleia Legislativa, por meio da Escola da Assembleia e da TV Assembleia, né, o Conexão Enem, com o cursinho Lógico, que gentilmente está cedendo os professores para esta aula. Os professores estão aqui de forma voluntária e espontânea. Isso é muito bom, porque todo mundo nessa parceria para fazer o bem. Muito obrigado, João, pela sua presença. E vamos começar. Podemos rodar o primeiro slide, João? Com certeza. Vamos lá. Primeiro slide já está na tela, já tem botado. Vamos aí? Pronto, é com você. Então aí é o nosso tema, sistema imunológico. Eu coloquei algumas considerações que são importantes em relação ao sistema, porque o imunológico, como eu tinha falado anteriormente, é o grande responsável pelas nossas defesas. Então, quando eu especifico, por exemplo, aqui, a função biológica do sistema imunológico, eu acho que está claro que ele está vinculado a um processo de defesa contra a entrada de micro-organismos. João, é só o micro-organismo que pode viabilizar uma infecção? Eu vou dizer para você que não, no aspecto de que, falando em defesa, qualquer substância estranha que entre na gente é vista, guarda isso, aluno, como antígeno. O que é antígeno? É uma substância estranha a seu corpo, certo? Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa que tem sangue tipo A e recebe, por exemplo, sangue tipo B, por mais que seja de uma pessoa da sua família, esse tipo de pessoa que tem sangue B, ela tem na hemácia dela um aglutinogênio, chamado aglutinogênio B, que em mim, se eu A receber esse B, eu vou ter uma resposta imunológica. Ou seja, o meu imunológico vai sim atingir aqueles corpos que são considerados corpos estranhos. Você deve ter ouvido falar, por exemplo, em transplante. Se uma pessoa recebe, por exemplo, o coração de alguém porque está necessitando para sobreviver, ela recebe, ela vai ter uma resposta imunológica do próprio corpo. Por isso que existem as chances, por exemplo, de não haver sucesso em transplantes. Existem, inclusive, medicamentos que são utilizados para frear o sistema imunológico, para que esse órgão não seja visto negativamente e acabe havendo o que chamamos de rejeição, né? Então, a imunidade, ela está além de um fator vinculado a quê, pessoal? A um mero micro-organismo que entra no seu corpo. Agora, óbvio, né? Nós temos toda uma parafernália fisiológica para tentar nos defender. Aí guarda isso, pessoal, seja de maneira específica ou seja de maneira não específica. Quando eu coloco isso, vamos dar um exemplo. A nossa pele, certo? A nossa pele, ela é órgão de defesa também. Aí você me diz por quê? Porque a nossa pele, ela é uma barreira natural que impede, por exemplo, a entrada desses antígenos no corpo da gente. João, mas existe uma forma imunológica específica? Bem, eu falei há pouco tempo atrás que sim. Quando nós reconhecemos aqueles corpos estranhos através de células especiais que a gente chama de linfócitos T CD4.
Há um reconhecimento desses micro-organismos, por exemplo, e a gente cria uma memória sobre esse tipo de indivíduo e a resposta que vai acontecer pode ser específica, porque o anticorpo que vai ser produzido vai atacar especificamente aquele agente etiológico que entrou no meu organismo e eu fiz o reconhecimento adequado. Ou seja, o nosso corpo ele tem vários viés de trabalho para nos defender. Agora, uma coisa muito importante que deve ser frisada. O nosso corpo ele depende de toda uma arquitetura molecular para ter uma resposta perfeita. Exemplo, os anticorpos são proteínas, que a gente chama de imunoglobulinas. E como é proteína, você deve ter estudado que as proteínas são formadas por aminoácidos. Só que existem aminoácidos que são chamados de essenciais. O que significa isso? São aqueles que o seu organismo não consegue produzir. João, onde é que eu vou buscar isso? Bem, você vai buscar na alimentação. Se você oferta, então, nos alimentos que você consome, aquelas substâncias que são essenciais para que haja um respaldo imunológico, você vai estar bem imunologicamente. Exemplo, vitamina C, ácido ascórbico, é fundamental? Contribui para o sistema imunológico. O ácido pantotênico, que é a vitamina B5, é fundamental para o imunológico? Responde bem, respalda o seu imunológico para que você tenha uma resposta. Se você não faz isso adequadamente, se você é uma pessoa que mesmo que coma, não coma aquilo que seu organismo necessite, talvez você aparentemente esteja se alimentando, mas não esteja ofertando para o seu corpo aquilo que o seu corpo precisa. Então o que vai acontecer? A sua imunidade vai estar falha. E a resposta que você vai ter diante de um quadro de infecção pode ser bem complicado. A gente percebe isso em doenças autoimunes, a gente percebe isso em doenças que os vírus, por exemplo, ou bactérias, interferem no sistema imunológico. O HIV foi assim, porque o HIV, aliás, ele é assim, porque ele ataca o sistema imunológico justamente nas células de reconhecimento e faz com que o seu organismo debilite-se no aspecto relacionado à resposta. Você vai ter uma resposta inadequada. Então é aquela história, me diga que tu come que eu direi quem tu és. Em qual sentido? Se você tem uma alimentação adequada, né, você vai estar ofertando possibilidade de uma resposta positiva. Não é o fato de você estar comendo que significa dizer qualidade. Então isso, um profissional como nutricionista, ele vai dar toda a condição para que você saiba se o que você se alimenta dá condição de você fazer uma resposta adequada. E nesse momento, por exemplo, de pandemia, em que está vinculada a ação de um vírus, que não é, por exemplo, o primeiro, ele é o 7º coronavírus, certo? Se ele é o 7º, ele é resultado já de mutações. Esse corona, ele foi vinculado já a outras doenças, como o SARS, como o MERS, que foram doenças que mataram muita gente. Mas esse, entre aspas, veio de maneira especial, porque o processo mutacional dele gerou uma capacidade de afetar as células do sistema respiratório de uma maneira extremamente agressiva. Então, as pessoas que têm uma imunidade perfeita já estão sendo afetadas de um grau bem elevado. Você imagina as pessoas que têm uma imunidade falha. Então, se uma pessoa tem imunidade falha, a chance de vitória do vírus, infelizmente, é muito alta. Então, nesse momento, eu acho que saber que tem que ficar em casa é fundamental, acho que sim. Mas saber também como você faz, através da atividade física, através de uma alimentação adequada, fazer com que o seu organismo tenha a capacidade de responder bem, eu acho muito importante. Inclusive, eu falava aqui com o João que existe um caminho no futuro da ciência que não é só pensar em medicamentos, porque a gente sabe que os medicamentos eles podem causar efeitos colaterais. Por exemplo, esse medicamento que está sendo falado, ou estes tipos de substâncias que estão sendo faladas para o tratamento, no caso da utilização contra o coronavírus, que é a cloroquina, a hidroxicloroquina, não são medicamentos específicos para combater o coronavírus, mas são medicamentos que podem ser utilizados para pessoas com lúpus, certo? Pessoas que têm malária. Mas existiu alguns grupos de indivíduos que em casos bem avançados foi utilizado essas substâncias e teve uma certa resposta. Eu acho que, João, não querendo direcionar posicionamento nenhum, mas tentando mostrar que esse pode ser um caminho para que a gente tenha uma resposta melhor, um melhor desenvolvimento de medicamento para que o seu corpo não sofra os abalos que podem sofrer com a participação dessa substância no corpo da gente. Agora, se o caminho é esse, e inclusive o protocolo do governo federal é a utilização em casos graves, que se utilize, mas que
se faça um mecanismo de criação de um medicamento específico contra o corona, que eu acho que vai aparecer, João. Não vai demorar, não. Todos esperamos, né, João? Se Nós Deus quiser. Torcemos muito para que as autoridades, os pesquisadores, para que a ciência, de maneira geral, encontre uma saída, uma resposta, né, uma vacina que combata o Covid-19. Com certeza. Estamos nessa torcida, né, João? Acho que todo mundo, nós, principalmente nós professores, temos uma vida tão agitada, né? Nós ficamos realmente sentindo muito, né, João? Em casa é cruel. Acho que nunca a ciência foi tão solicitada, né? A ciência que foi um pouco deixada de lado nos últimos anos por alguns países. Pouco não. Ela foi. Eu diria, viu, João, me permita. Eu estou sendo legal. Eu diria muito. Você sabe, eu fui presidente da Fundação de Pesquisa do Estado, sei o quanto é difícil a gente ter recursos para a ciência. E numa hora dessa, todo mundo quer da ciência uma resposta, né? E a ciência tem contribuído muito para o desenvolvimento deste país. E eu tenho certeza que nós vamos encontrar no Brasil e em outro lugar do mundo, nós vamos encontrar uma resposta em breve. Nós vamos continuar firmes e fortes aqui. Com certeza. Pois bem, João, e aí você está falando do sistema imune, né? E vamos falar agora das funções associadas a esse... Porque quando eu falei assim, eu já dei um parecer do imunológico não ser uma resposta apenas contra um vírus, contra uma bactéria. Você pode ter uma resposta, por exemplo, para a renovação de tecidos que estão envelhecidos, por exemplo. A gente, ao longo da vida da gente, vai renovando alguns tecidos e um dos componentes que viabiliza, por exemplo, essa renovação é o próprio sistema imunológico. Então, eu não posso falar apenas assim, imunológico está relacionado apenas com defesa contra micro-organismos. Ele acaba tendo trabalhos também variados. O que eu acho interessante, esse tema de aula é fundamental, porque em vez de você estar falando especificamente da Covid-19, a gente está falando aqui do sistema imunológico. Exatamente. Que cada um, como você disse bem, responde de uma forma, né? Cada um responde de uma forma. Um tem um problema respiratório, outro tem problema de diabetes, outro tem... Cada pessoa tem E eu vejo muita generalização. Hoje eu vi 25% dos casos não tinham comorbidade, né? Mas cada sistema imunológico é um sistema imunológico. Cada organismo responde de uma maneira diferente. Beleza. Então, seguimos. Bem, nós colocamos aí para vocês agora quais são os órgãos que estão associados ao sistema imunológico. João tem que saber disso? Tem. Inclusive, João, tem um ponto aí que eu acho muito importante, porque você tenha cuidado, você aluno, você que vai fazer o Enem. Eu estou colocando aí alguns componentes, como, por exemplo, os gânglios linfáticos, o timo, estou colocando aí a medula óssea. Aí, João, olha só, eu sou doador de medula, não sei se você é, mas a doação de medula que eu me refiro é a óssea, e não a medula o quê? Espinhal. Sim. São duas estruturas diferentes. Por exemplo, a medula óssea está dentro dos nossos ossos. Essa figura que está sendo mostrada aí para vocês mostra um fêmur e uma setinha apontando para dentro do fêmur a presença da medula óssea. A medula fica ali, exatamente. Exatamente. Então, essa medula óssea é a que está vinculada, por exemplo, à produção de células sanguíneas. Então, o que acontece? Muita gente, às vezes, por confundir, pensa que essa medula óssea é a medula espinhal. João, a medula espinhal é aquela que está dentro da nossa coluna vertebral, de onde partem 31 pares de nervos raquidianos que se espalham pelo corpo para viabilizar a propagação do impulso nervoso, para que haja, por exemplo, uma resposta muscular. São duas coisas distintas. Então, de repente, alguém, não vou doar medula porque pode ser que afete meu organismo, eu tenha algum problema relacionado ao neuromotor, e não tem nada a ver. A medula óssea, a que eu me refiro, é aquela que está vinculada aos ossos da gente, principalmente aos ossos longos, e que está vinculada a uma resposta na produção de células sanguíneas. Dentre as células sanguíneas que eu estou me referindo para a nossa aula, existem aquelas que são denominadas de leucócitos, que são justamente as células de defesa do nosso corpo, que vai fazer com que você tenha respostas de acordo com o quadro que esteja acontecendo naquele momento com você, né? Então, esse é o parâmetro que eu acho importante. João, aí a pergunta que quem está em casa e não pode fazer hoje, porque a gente não está com o programa ao vivo, né? Lógico. Quem está em casa, está assistindo, vai perguntar, assim, eu sou doador, já doei, certo, né? Eu tenho probabilidade, se eu já fiz a doação de medula? Não, você vai uma probabilidade maior vai se coletar de você, não diretamente a medula, mas sim um parecer
seu, genético, de qual é a sua constituição química e se é compatível a alguém que em algum lugar esteja precisando de medula óssea. Caso você seja compatível, aí sim essa medula será extraída. E certo. lembrando a você que ao se extrair do tecido ósseo, ela vai se recuperar. É isso que eu ia perguntar. A pergunta é essa, acho que não fui bem claro. Se eu já doei, eu entro para o grupo de risco? De jeito nenhum. Para ficar bem claro, porque às vezes quem está em casa está não, aí eu vou, é como se um cara pensa que ficou mais frágil. Se eu doar, porque há muito uma lenda, né? Exatamente. Uma falsa lenda para dizer que se eu doar eu fico vulnerável. Não, se regenera, você vai a medula óssea se recupera tranquilamente. Né, então não então, tem isso. Você é aí não tenha medo de doar a medula óssea, ok? Era isso que eu queria. A compatibilidade é muito difícil. Né? Era isso para o que eu queria chegar, entendeu? Para que ficasse claro para as pessoas em casa, já que elas não podem perguntar hoje. Muito. É isso aí. Então vamos lá. E aí, o que foi que eu fiz, João? Eu coloquei uma classificação das imunizações. O que significa isso? Eu tinha falado anteriormente, no discurso imunológico, falando sobre o sistema imunológico, eu falei que existia a possibilidade de você ter uma resposta não específica, que a gente chama de inata, e uma resposta específica, que a gente denomina de adquirida ou adaptativa. O que significa isso? Pode ser que eu combata o agente etiológico, aquele invasor, independente de quem seja ele. Eu não sei quem ele é, vou combater ele, beleza? Ou eu tenho que reconhecê-lo, para poder, pós o reconhecimento, criar uma memória, e numa segunda oportunidade que eu tenha contato com esse indivíduo, eu tenho a capacidade de dar uma resposta específica contra ele. Ou seja, existem 2 imunizações. João, quais são essas 2 imunizações? Aí está a primeira que eu estou colocando para vocês agora. Essa imunização se chama imunização inespecífica, também conhecida como imunização inata. E você logo de cara está vendo uma primeira linha de combate. João, o que é a primeira linha de combate? Lembre-se que o nosso corpo ele tem entre aspas, exército de defesa. Só que esse exército ele trabalha de uma maneira muito bem organizada. Pode ser que uma substância entre em você, passe pelas barreiras iniciais e a resposta já seja a produção de anticorpos. É possível. Eu não posso dizer que segue-se fidedignamente a sequência que eu estou colocando. Isso aqui é uma forma didática que nós temos, professores, de fazer uma linha de ação-resposta do seu corpo. Então, um exemplo que eu falei, pele é uma barreira? Pele lhe protege contra uma bactéria especificamente? Não. A pele lhe protege, certo? Tem seus limites? Tem. Por exemplo, se um inseto, olha só que complicado, um inseto pica você, ele perfura a sua pele e pode atingir o seu tecido conjuntivo. Você que está estudando, você aprendeu que existe um tecido epitelial, que é o de revestimento, pele, por exemplo, é um exemplo relacionado, que não é vascularizado. Mas quando esse mosquito pica a sua pele, penetra a sua estrutura, ele faz lá a penetração, chega no tecido conjuntivo, ele é vascular. Então o que acontece? Ele vai lá, ele é hematófago, se alimenta do seu sangue, mas ele deixou um buraquinho aberto. João, o que pode acontecer? Bem, pode ser que algum agente oportunista se aproveite e penetre. Dependendo da bactéria, pode gerar-se uma infecção. Ou seja, o que o inseto fez? Ele abriu uma barreira para que oportunistas causadores de infecção entrasse no seu organismo e lhe causasse a infecção. Ou seja, a pele não é 100% viável para a defesa, mas é um mecanismo interessante, porque muitas infecções não acontecem porque nós temos essa barreira, tá? João, mas o vírus, por exemplo, o corona, ele entra por via aérea, basta ter contato com as secreções. Então, vamos lá, essa proteção já era, ou seja, perdemos essa proteção. Essa proteção pele não teve sucesso. Por exemplo, existem outros mecanismos que estão aí na primeira linha de defesa. Exemplo, suco gástrico. O suco gástrico ele é formado por um pH ácido, então pode ser que o micro-organismo entre em você e já morra ali no estômago. Então quer dizer que ele também pode funcionar como defesa? Sim. Outro exemplo de barreira natural, pH vaginal. Existe no pH vaginal uma acidez proporcionada pela presença de ácido lático, que bactérias em mutualismo com a mulher viabilizam essa acidez para que ela se proteja contra a ação de agentes infecciosos. É por isso que é importante um exame de preventivo, porque o médico vai ter um diagnóstico, por exemplo, se ela tem uma quantidade de bactérias nesse ambiente favorável à sua defesa.
Porque é um ambiente favorável para os micro-organismos proliferarem. Quer dizer, o corpo da gente é um espetáculo, se você analisar direitinho, do ponto de vista qual? Imunológico. Aí você diz, João, essas barreiras inatas, não específicas, estão trabalhando apenas na primeira linha de defesa? Não, elas podem trabalhar também na segunda linha de defesa. E eu não sei se vocês já ouviram falar, eu tenho certeza que sim, que a inflamação é uma resposta imunológica. Você tem células, por exemplo, que quando afetadas, elas fazem um fenômeno que a gente chama de quimiotaxia. Elas liberam substâncias como histaminas, heparinas, que atraem células fagocitárias. João, o que é uma célula fagocitária? É uma célula que come, tipo macrófagos, neutrófilos. Elas vão comer esses micro-organismos para poder simplesmente eliminá-lo, já que ele conseguiu passar, por exemplo, por uma barreira como a pele. Então, uma perfuração na pele pode viabilizar o caminho de uma bactéria. Então, você pode ter uma resposta inflamatória. Eu tive um aluno que disse assim, João, se a inflamação é uma resposta imunitária, por que a gente toma anti-inflamatório? Entendeu? Se é bom para a gente a inflamação, por que a gente toma anti-inflamatório? É simples. Se uma inflamação natural durasse 15 dias em você, para você ter uma resposta imunológica, com o anti-inflamatório, ela é acelerada a sua ação. Então, de ser 15, 20 dias, ela acontece uma resposta em 7 dias. Então, na verdade, o anti-inflamatório ele não é anti a inflamação. Ele é um acelerador do processo inflamatório. Por isso que, às vezes, em biologia, os nomes eles não são tão bem colocados e compreendidos. Porque anti quer dizer contra, né? Para combater a inflamação. Exato, na verdade, é para acelerar. Na verdade, entre aspas, combate, mas acelerando o processo para que a resposta imunológica seja bem melhor. Entendeu? Bacana. É isso aí. Nós estamos aqui numa super aula de biologia sobre sistema imunológico, né, na estreia do Conexão Enem, nesse período de quarentena, com aulas gravadas para dar a você, caro estudante, que vai fazer o Enem, a oportunidade de se preparar em casa. Fique em casa e a gente fica aqui gravando as aulas para você, mantendo todo o cuidado, né, com essa pandemia, tomando as precauções aqui no estúdio e tudo mais, tá bom? Em vez de lives de show, você agora vai assistir ao programa Conexão Enem. Cada um trabalha com o que tem, né? Com o que pode, né, João? Cada um faz aquilo que sabe. E gostaríamos do público que eles têm, né? Exatamente. Queremos fazer aula. Por quê? Porque sabemos fazer isso. Cada um contribui da sua forma. Estamos já quase no finzinho do primeiro bloco. Dá para falar mais um pouquinho, João, da imunidade adaptável? Rapidinho? Dá sim. Essa outra imunidade que eu estou colocando para vocês chama imunidade adaptável ou adquirida, que ela é, como o nome aí está sendo bem sinalizado, uma resposta específica. João, o que é uma resposta específica? A resposta específica é aquela que você tem que reconhecer quem está ali para poder você atacar. Esse reconhecimento pode se dar de duas maneiras. Exemplo, você pode reconhecer ficando doente, certo? Aí você me diz, como assim, João Melo? Vou dar um exemplo. Eu, na minha infância, tive sarampo, certo? Na época não tinha vacina, então eu tive sarampo. E ao ter sarampo, o meu organismo reconheceu aquele vírus e ao reconhecer, ele criou uma memória. Então, se esse mesmo vírus, estou falando o mesmo, por que eu estou enfatizando o mesmo? Porque pode ser que um vírus sofra mutação e ele não seja mais o mesmo. Então, se esse vírus, ele é um vírus, um mesmo vírus, eu já reconheci ele, eu não vou mais ter essa doença. Agora, eu fiquei doente e criei um sistema de memória. E existe a outra possibilidade de, em vez de eu ficar doente, eu receber vacina. Pessoal, isso é muito sério. Por que eu estou colocando isso? Porque tem gente que é contra a vacina. E é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque a vacina, ela dá condição de reconhecimento daquele invasor que pode lhe causar uma doença. Você, quando recebe uma vacina, você pode colocar, as pessoas que orientam, eles colocam um agente etiológico atenuado, quer dizer, morto, ele não vai afetar você, e você reconhece sem ficar doente. Então você reconhece, cria memória. No dia que esse cara chegar, a resposta ela vai ser bem positiva, porque você não ficará doente. É isso aí. Então tá, nós vamos fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais Conexão Enem, com mais aulas sobre o sistema imunológico, com o professor João Melo, mais conhecido no mundo das aulas como Kiko. Tá demorando. Eu quero mais escolas e qualidade na educação. Quero mais atenção aos serviços de saúde. Eu quero um transporte público melhor. Eu quero mais áreas verdes na cidade. Quero uma cidade melhor?
nós queremos você como mesário voluntário. Seu papel é fundamental para a democracia e a transparência das eleições. Eleições 2020. Seu voto tem poder. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Eu venho da escola pública e tenho um compromisso com ela. O trabalho voluntário, ele é decorrência do fato dos meus filhos estudarem nessa escola, né? E aqui eu tento dar a minha parcela de contribuição, me coloco à disposição da escola, da diretora. A escola tem que ser bonita, limpa e agradável, mas também empolgante. Participe e acompanhe a escola pública. Escola pública de qualidade. Aqui a gente aprende. De volta com Conexão Enem aqui pela TV Assembleia, a parceria do Conexão Enem, especial, né, período de quarentena da Escola da Assembleia, com o cursinho lógico. E hoje, o cursinho lógico está aqui colaborando, cedendo a presença do grande professor de biologia, ele que já é sócio do Conexão Enem, nosso amigo João Melo. Professor João Melo está fazendo uma aula sobre sistema imunológico. Você de casa deve estar estranhando que não está participando ao vivo aqui pelo WhatsApp, porque infelizmente nós estamos, ou felizmente, estamos gravando o programa para você nesse período de pandemia, tá bom? João Melo, vamos lá, meu querido. Vamos continuar com a brilhante aula que você vinha desenvolvendo aqui. Vamos lá. Primeiro é um prazer, né, nós do Lógico estarmos aqui. Eu já estou aqui desde o início e agora estamos, a equipe, eu e os demais sócios, estaremos participando aqui da aula. Então vai ser um prazer, já que nós temos uma referência muito grande no estado, né? Nós somos o maior cursinho da cidade. Então, essa parceria demorou, mas está acontecendo, né? E agora, só quem vai ser beneficiado, óbvio, são vocês. Né? E em breve, viu, João? Em breve, durante o ano, nós vamos anunciar novidades dessa parceria, né? Vamos ao interior do Rio Grande do Norte também, como Conexão Enem sempre foi. Exato. Tá bom? Então, você do interior, você se prepare que vai ter Conexão Enem ao vivo, como fizemos, foi um sucesso, rapaz, em 2019. 2019 foi inesquecível no interior do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela resposta, Rio Grande do Norte, aos nossos programas, aos nossos projetos, às nossas aulas. João? Sempre a gente teve aula no interior, né, João? Sempre. A gente já dá aula nos interiores há muitos anos, desde que a gente trabalhava junto. Você não tinha cabelo branco ainda, eu já tenho um pouquinho. A gente era desde muito tempo, né? João, acho que 2000, há 18 anos, nós dávamos aulas em São José do Pibu. Eu já dava antes. Projeto. Você já dava antes. Não, eu digo, mas em São José do Pibu, nós juntos, né? Foi. Em 2000, nós começamos juntos no projeto lá em São José do Pibu, na minha cidade natal, que eu levei aulas gratuitas para lá, em 2000. Foi muito bacana. Foi. Vamos lá, João. Vamos lá. Bem, voltando então... Temos história. Vixe, muita. Né? Agora, vamos em relação à imunidade específica. Eu queria que vocês observassem que essa imunidade aí é a nossa terceira linha de defesa e que desde o início eu tinha falado, não leve em consideração que tenha que ser a primeira, depois a segunda, depois a terceira. João, não entendi. Pode ser que a primeira resposta já seja essa terceira linha de defesa. Porque pode ser que o invasor já tenha atingido diretamente o seu circuito sanguíneo. Então, se ele chegar no circuito sanguíneo, pH do estômago não vai resolver, né? Pele não vai resolver. Quem vai resolver talvez seja essa terceira linha de combate. Por isso que eu acho necessário assim, um cuidado em relação a essa sincronia didática que os livros fazem com relação à primeira, segunda e terceira linha de defesa, ok? Perceba aí no seu slide que você está percebendo, que você está observando o número 1, anticorpos, e o número 2, uma resposta celular. O que significa isso? Nós temos uma célula, eu sei que a gente tem que comentar isso e dar um pouco de trabalho, vou mostrar até uma figura daqui a pouco que é bem complexa, mas eu coloquei em linhas gerais a resposta específica como é que trabalha. Então observe a sequência que nós estamos colocando. Primeiro, ela demora alguns dias para se estabelecer. Quando a gente fala assim, demora alguns dias para se estabelecer, é porque primeiro, guarda isso, turma, você tem que reconhecer aquele antígeno. Quem faz esse reconhecimento, anote, são células que a gente chama de células linfócitos T CD4, os linfócitos auxiliares. Eles vão ter todo um acervo molecular na sua membrana para poder fazer este reconhecimento.
Beleza? Se é relacionado a reconhecimento, existe então um alto grau de especificidade, o que significa dizer, essa segunda linha de defesa, ela trabalha organizando essa forma que nós colocamos de imunização específica, ela tem que reconhecer para poder atingir o indivíduo especificamente. E aí o que é que se viabiliza, que é o terceiro item? Uma memória. Então você poderá fazer uma memória. Aí, João, tem uma coisa muito importante a ser frisada nesse momento de quarentena. Existem algumas afirmações de que as pessoas que tiveram coronavírus agora estão imunes, certo? Olha... Conferem? Não confere. Por que não confere? Porque já está sendo colocado em algumas publicações em revistas científicas que algumas pessoas na China estão reativando o vírus. O que significa isso? Elas tiveram corona e estão tendo novamente o corona. Ou seja, para mim chegar a uma conclusão como essa, de chegar para você... Ainda chama novo corona? Chama. Ele é um novo corona. É o vírus mesmo? É o mesmo vírus? É o mesmo vírus, mas ele tem uma linhagem estrutural, química diferente. Então, porque, por exemplo, o vírus da gripe, existem várias linhagens. Tem o H5N1, que causou a gripe aviária, tem o H1N1, que é a gripe suína, que foi falada. Né? Esse lance de H e H1N1. H é uma estrutura molecular da estrutura do vírus que a gente chama de hemaglutinina. E a N é chamada de neuraminidase, ou seja, são os mecanismos que o vírus faz, por exemplo, para entrar nas células usando o seu acervo molecular. Então, existem vários tipos de hemaglutininas, neuraminidase, que podem diferenciar os vírus. Mas, por exemplo, H1N1, H5N1, todos são gripes, tá certo? Todos são classificados como gripes porque são causados pela influenza. Mas esse influenza, ele pode ter uma natureza química diferente e tem nomes diferentes. Aí, vejam bem, pessoal, você está acostumado na trajetória das doenças virais, de aprender que, caso você tenha uma doença e o seu sistema imunológico reconheça aquele antígeno, você está imune porque criou memória contra ele. Neste momento, existe sim a possibilidade de quem pegou o coronavírus e se curou, não ter mais a doença, mas isso não está comprovado neste momento. Ainda não é uma verdade científica, universal. Que ciência não trabalha com achismo. Isso. Ciência trabalha com metodologia científica. E metodologia científica é comprovação. Então, a partir do momento que chegaram a Organização Mundial de Saúde, bateu o martelo e disse assim, quem teve o Covid-19, se o vírus for o mesmo, não terá mais. Aí eu passo a afirmar. Entendeu? Eu não posso vislumbrar pelas outras doenças que vai ser dessa forma. Então, nesse exato momento, não. Tudo que a gente leu até agora relacionado ao Covid-19 nos dá esse parecer de que não dá para mim ter certeza ainda. Eu acho que é possível, sim, que a gente se torne imune, tá certo? Agora, João, se esse infeliz sofrer mutação, essa mutação pode o diferenciar. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala mutação, não vá pensar que o vírus vai ficar melhor, tá certo? Pode ser que a mutação faça um vírus ficar mais fraco. Porque mutação é um processo de mudança. Agora, a mudança não me garante que esse vírus vai se tornar mais forte, tá certo? Então, é um fato. Então, esse vírus não vai parar por aí. Bota na sua cabeça isso. Esse vírus vai persistir e aí as respostas que nós podemos ter é em cima, mais uma vez, do que eu falei. Imunidade boa, remédio que se crie específico contra ele e principalmente vacina, certo? Isso é muito importante, porque a vacina é uma forma que nós temos de inviabilizar doenças. Aí teve um aluno que me disse assim, João Melo, tem vacina para sarampo, e por que o sarampo voltou? Minha resposta, as pessoas passaram a não se vacinar como deveriam se vacinar. Aí, óbvio que a doença volta. Se você faz uma medida de profilaxia adequada, por exemplo, se vacinando, sendo bem fiel nesse propósito, pegar seu filho e vacinar seu filho com as vacinas disponíveis, óbvio que seu filho não vai ficar doente daquela enfermidade. Só haverá a possibilidade, por exemplo, de ficar doente se esse vírus sofrer mutação e aí ele é outro. Se ele é outro, aí vai ter que se criar uma nova vacina para que isso aconteça novamente. Entende, João? Aí o que foi que eu fiz? Dá uma olhadinha aí, por favor, nessa figura. Pelo amor de Deus, não fique espantado. Não é uma coisa assim extraordinariamente difícil, mas dá para você perceber o que eu quero. Nessa figura, João, essa figura aí, vamos colocar ela? Vamos lá, na tela, por favor, muda aí. Ah, massa. Então vamos lá. O que você está vendo aí nessa figura? Você está vendo aí no centro
no centro, numa caixinha amarela, você está vendo o sistema ação do linfócito T CD4. Esse linfócito está lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Você vai perceber que tem linfócito T CD4 auxiliar. Então, nessa perspectiva, o que é que você tem aí? Em cima dele tem macrófagos, que são células que eu falei para vocês que, fagocitava, comia. E olha só que espetáculo. O macrófago come e o macrófago pega esse cara que ele matou e apresenta para o sistema imunológico. Essa é uma forma, por exemplo, de você ter o reconhecimento. A outra é sem macrófago. O vírus, por exemplo, entrou em você, uma bactéria, e aí o linfócito vai lá e reconhece. Se você perceber direitinho, pós acontecer esse reconhecimento, o próprio linfócito cria memória, por isso que tem aí células de memória, e ele tem dois caminhos para as laterais. Quais são os dois caminhos? Estimular o linfócito T citotóxico ou estimular o linfócito B. Ele encaminha duas formas de resposta. Se ele, por exemplo, estimular os linfócitos B a originarem plasmócitos, os plasmócitos vão produzir anticorpos contra esse cara que ele reconheceu. Ou ele pode seguir o outro caminho. Qual é o caminho? Estimular os linfócitos T, exemplo, CD8, que são os natural killers, natural killers, assassinos naturais, Rapaz, e eles vão destruir as células que estão infectadas. Seu inglês tá pau, meu amigo, né? Então, o que acontece? São duas respostas viáveis, duas respostas possíveis. Agora, o que eu quero de vocês é um cuidado com o gráfico que vai estar na sua prova. João, repita, este gráfico que eu vou colocar para vocês, provavelmente estará na sua prova. Tá? Não estou dizendo que é por causa do Covid, porque nem não trabalha muito nessa perspectiva, não. Tipo, falou-se muito numa doença e pum, cai a doença. Provavelmente a prova já está até pronta. Né? Para eles anunciarem a data da prova, a prova já deve estar pronta. As questões selecionadas. Ele nem trabalha com plano de competenciabilidade, Isso. testa questões. E o grupo de questões ele já está selecionado, banco, já tem muita questão então, lá pronta. Não fique pensando nessa onda, já sei. O que vai cair no Enem? Tema da redação. Tema de redação. Conventa logo. Todo ano tem um negócio desse, né, Romero? Não vamos por aí, não. Eu quero que você veja uma coisa bem importante nesse contexto. Esse gráfico aí, presta atenção. Esse gráfico aí pode estar na tua prova. Se aparecer, deixa eu especificar para vocês. Você está vendo aí uma primeira infecção e uma segunda infecção. Você vai me dizer agora, me diga, qual é a resposta que foi mais rápida? Foi na primeira ou segunda infecção? Bem, se você observar o gráfico, a linha que está de vermelho, a resposta mais rápida é na segunda infecção. Ou seja, você pegou pela primeira vez, ali que está com o nome no gráfico, primeira infecção. Por que que em dias, em tempo, demora mais a resposta? Porque você vai ter que primeiro fazer o reconhecimento. Aí demora para você ter uma resposta. Mas ela acontece. Massa. Segunda infecção. Perceba que na hora que você tem contato com esse agente infeccioso, no segundo, né, a resposta é rápida. Se produz logo e tem que se produzir rapidamente. Mas por que que isso acontece? Porque você já sabia de quem se tratava. Você reconheceu primeiro. Então, olha o cuidado que você tem que ter. Resposta primária, resposta secundária. Se no teu Enem vier assim, ó, qual das respostas apresentadas no gráfico tem uma rapidez, uma eficácia maior quanto à ação desse agente infeccioso? Aí você tem que responder, obviamente, que a resposta é qual? Secundária. Por exemplo, pessoal, essa primeira infecção pode ser uma doença que eu pegue. Essa primeira infecção pode ser uma vacina que eu coloque no organismo da pessoa, para que essa pessoa reconheça e na segunda, ou no segundo contato que ela tenha com esse agente infeccioso, ela tenha a resposta imunitária. Eu preferiria não ter sarampo, quando eu tive na infância. Eu preferiria ter sido vacinado, porque aí eu faria a mesma forma de reconhecimento. Só que o lance qual é? É que, infelizmente, se você optar pelo caminho da doença, você vai ficar doente para poder reconhecer. Eu prefiro não ficar doente, eu prefiro receber a informação primeiro, ter o meu organismo reconhecendo aquela substância estranha e ter a resposta perfeita. Então, tecnicamente, preste atenção no que eu vou fazer aqui agora. A imunidade, ela pode ser chamada de ativa. Cara, o que significa isso? Ó, imunidade ativa é aquela que você estimula seu organismo a produzir anticorpos. Vou repetir, imunidade ativa é aquela que você estimula seu organismo a produzir anticorpos. E aí o que acontece? Vejam, essa imunidade pode ser natural, que é o exemplo que eu falei do sarampo em mim.
Eu tive, quando o sarampo o vírus do sarampo me causou a doença, eu tive uma imunização ativa natural, certo? Ah, então eu prefiro a natural. Não, eu prefiro a artificial. Aí você me diz, por quê? Porque a artificial é vacina, cara. O Enem já teve questão do Enem sobre vacina inúmeras vezes. Dá uma olhadinha nas questões anteriores. Só que muita gente confunde vacina com soro. Eu vou repetir o que é vacina. Vacina é uma imunização ativa artificial. O que significa isso? Você estimula seu organismo a produzir anticorpos. Tá claro isso? Estimula a produção de anticorpos. Para isso, eu coloco uma cepa inativada. Eu coloco um componente viral, por exemplo, bacteriano, seja lá o que for, para o meu organismo reconhecer, ele estando morto, inativo, eu reconheço e quando o cara vier de verdade, eu já sei quem é, eu tenho memória contra ele e boto para torar. Não fico doente. Ficou claro isso? Isso é bem importante saber, porque isso geralmente acontece de cair em questões e as pessoas se confundem nessa classificação que está sendo colocada por mim em relação à imunidade natural e imunidade artificial. Tá claro isso? Tudo bem? Aí vamos lá. Existe uma outra imunização que não é ativa, e sim a imunização que a gente chama de passiva. João, o que é a imunização passiva? Passiva é aquela que eu já recebo anticorpos. Entendeu o que eu estou dizendo? Vamos repetir? Ativa, eu estimulo o meu organismo a produzir anticorpos. Passiva, eu já recebo anticorpos. Tá? É diferente. Tem um aluno que disse para mim assim, é até bom isso aí, um aluno disse assim, João, minha mãe falou que quando ela foi dar vacina para minha irmã, que tem 3 anos, a minha irmã teve febre. Aí minha mãe disse, tá vendo como vacina não é... a vacina faz a pessoa ficar doente. Pessoal, resposta imunológica pode gerar sintomas. Vamos pensar um pouquinho. Quando você foi vacinado, você recebeu um corpo estranho? Resposta, sim. Esse corpo estranho vai lhe causar doença? Não, porque ele está inativado, ele está morto. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ele não vai funcionar em você. Mas é um corpo estranho? Se é um corpo estranho, você vai ter respostas. Dependendo de qual seja o antígeno que foi colocado, você pode ter febre, você pode ter mal-estar. Deu para entender? É natural. Uma mulher que está grávida, por exemplo, por que aparecem alguns tipos de sintomas? Porque, quer queira ou não, existe um corpo estranho na mulher. Tem gente que pensa, o filho está em mim, ele sou eu. Não, a mulher e o filho são 2 pessoas. Só que esse cara que está se formando dentro dela é um corpo estranho e ela vai ter resposta imunológica, umas mais, outras menos, mas é uma resposta imunológica. Se aqui fosse madeira e eu passasse minha mão e entrasse um farrapo de madeira no meu dedo, é um corpo estranho. Se é um corpo estranho, eu vou ter resposta imunológica. O dedo começa logo a doer, né? Começa logo a doer, inflamar. E a gente viu que inflamação é um processo de defesa, ou seja, a gente tem que ter cuidado com isso, porque você pode, de repente, pessoal, isso é caso de saúde pública. Porque a partir do momento que a pessoa começa a divulgar erradamente essa ideia de que, eu dei vacina para meu filho e meu filho ficou doente. Outros que não têm o conhecimento que você tem, ou o conhecimento que você está adquirindo, pode... Achar que a vacina faz mal. Achar que vacina faz mal, que causa doença nas pessoas e não causa. E a reação, já que você está falando nisso, que acontece com muita gente, é a vacina da gripe. A vacina que combate a gripe. Muita gente toma essa vacina e alguns dias tem uma reaçãozinha, né? Não, João, eu vou além, viu? Eu vou além. O cara pode ficar gripado. Aí você diz, não entendi. Eu fui vacinado contra a gripe e tive gripe. Deixa eu explicar. Cara, existem muitos tipos de vírus que provocam gripe. Muitos tipos. Então vamos dar uma ideia. Pelo amor de Deus, eu estou jogando um número aleatório, beleza? Vamos dizer que existam 100 vírus circulantes aqui na nossa cidade. 100. E a vacina seja para 5. Tem um ali. Deu para entender? A vacina seja para 5. Bem, se eu receber essa vacina, eu estou exposto a 95. E você, que não tomou a vacina, está exposto a 100. Então não é uma garantia para mim que eu recebi a vacina da gripe e não vou ficar gripado. A população acha que, se eu tomar a vacina, já sei. Me livrei, não eu me livrei, não vai ter gripe. Não, você se livrou de alguns tipos de agentes que provocam a mesma doença. Eu prefiro, vou repetir, já que o H3N2, que é o vírus da gripe comum, ele mata, viu, pessoal? E o número é alto de pessoas que morrem por causa do H3N2. Inclusive, valores bem maiores. Porque isso não é divulgado, né, João? Porque isso não é muito divulgado. A gripe, por exemplo, comum, mata muito mais do que um monte de doença que tem por aí.
Então, o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense que não existe só um tipo de vírus, existem outros tipos de vírus, tá certo? Vinculados a essa condição. E aí, João, eu queria que você observasse comigo aí Põe na tela uma figurinha, só para vocês verem agora a imunização passiva. A imunização passiva é aquela que está vinculada, como eu tinha falado para vocês, a fazer com que o organismo já receba anticorpos. Então, saca só. Vamos repetir. Imunização ativa é aquela que você estimula seu organismo a produzir anticorpos. Massa. Imunização passiva. Você já recebe anticorpos prontos para uma situação de emergência. Exemplo, João. O sujeito levou uma picada de cobra. Já levasse picada de cobra? Não. Não? O sujeito levou uma picada de cobra e aí o que aconteceu? O veneno entrou no cara. Beleza? Se o veneno entrou no cara, tu acha que eu vou dar vacina para ele? Ele ainda tem que reconhecer para dar uma resposta que demora. Não, o soro, ele já tem um anticorpo e já vai resolver logo de cara. Ou seja, passiva é a imunização que você já recebe anticorpos. Sabe qual é um exemplo de imunização passiva natural? O leite materno. Por exemplo, a mãe já pode ofertar para o filho os anticorpos que ela produz. Então quer dizer que o leite materno, ele viabiliza defesa para a criança? Eu vou dizer que sim. João, mas eu não recebi leite materno. Então, você não teve o mesmo artefato de defesa que uma pessoa que tomou leite materno acabou tendo. Porque lembre-se, você não nasceu pronto, você nasceu a terminar. Então, seu sistema imunológico está em desenvolvimento. Mas se você recebe da mãe, caramba, perfeito. É a diferença, por exemplo, de um leite que é quase perfeito, tipo NAN, Nestogênio, esses leites que são vendidos para as crianças que não recebem o leite materno, são muito bons quimicamente, bioquimicamente, mas não têm anticorpos. É a grande vantagem do leite materno. Lembrando a vocês que eu estou falando do leite materno, perfeito, né? Porque se uma mãe tiver fumado maconha, vem também. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou falando daquele leite materno, que seja um leite materno perfeito, que venha com as condições que haja para a criança se desenvolver adequadamente. Agora, olha aí, por favor, na telinha novamente. Olha a artificial, por favor. O que você está vendo na artificial? A soroterapia. João, o que significa isso? Que o soro, ao contrário da vacina, já contém anticorpos. Então, olha, para mim, a aula mata aí. O que cai no Enem é isso aí. Eu vou repetir. Vacina. Vacina não tem anticorpos. Vacina contém o antígeno para estimular seu organismo a produzir anticorpos. Beleza? A resposta é mais lenta. Soro já tem anticorpos para resolver. Tá claro isso? Essa é a diferença de vacina e soro, inclusive na classificação que nós colocamos. É isso aí, você tendo uma aula de biologia com o nosso amigo João Melo, aqui do cursinho Lógico, Cursos Aliados, em parceria com a Escola da Assembleia, aqui na TV Assembleia, né, uma iniciativa da Assembleia Legislativa para levar você que vai fazer o Enem já em abril, já em outubro o Enem Digital, serão 1.582 vagas para o Rio Grande do Norte, João, e você que vai fazer o Enem tradicional. Eu acho que a adesão ao tradicional, claro, vai ser maior, até porque só 100 mil pessoas podem fazer o digital. E muita gente pergunta, e aí, vai ser mais fácil? Claro que não. As questões não vão ser feitas de casa. O MEC vai indicar aonde você vai fazer essa prova. E um detalhe importante, né, João? A redação continuará ainda na forma tradicional. São só as questões objetivas e a redação continuará de forma tradicional. Tomara que não adie, né? Isso. Eu acho que não vai adiar, não. Pelo posicionamento do ministro, acho que não eu só penso, João, e até foi texto meu na Tribuna do Norte do dia 5 de abril, só penso nos estudantes das escolas públicas, principalmente. Aqueles que não dispõem de uma rede de internet boa em casa. Porque eu sei que há muitas iniciativas como a nossa, de aulas na TV, como aqui, na internet também, como é disponibilizado o Conexão Enem, de outros professores, né, de outros cursinhos, que disponibilizaram aulas via internet. Mas nem todos os estudantes, nem todas as pessoas que querem fazer o Enem terão uma rede boa em casa que possa acompanhar essas aulas. Assim, eu acho que atitudes boas, elas devem ser difundidas, né? Então, a gente sabe que a nossa TV Assembleia, ela é vista por muita gente. Então, uma coisa positiva quem fez foi o governo de São Paulo. O que eles fizeram? Eles fizeram um aplicativo e o aluno das escolas estaduais, em parceria com as
as operadoras. operadoras, eles vão acessar esse aplicativo e vão ter as aulas sem... Internet, independentemente da internet. Então eles vão ter acesso às aulas. Isso é interessante. Agora vem a outra dúvida, né? Será que todos têm um celular? O celular, Tem um computador? Não vai atingir contemplar 100%, todos. mas é uma iniciativa, né, João? Positiva. Que positiva, que pode ajudar. Eu acho que a gente tem que se adaptar, tem que se dar as mãos, né? E eu queria perguntar a você, a sua opinião, o que é que você acha dessa mudança, dessa preliminar mudança de, primeiro, Enem digital. Você acha que é louvável? João, eu acho que é o caminho, certo? A gente não pode ir contra o caminho. Existem algumas pessoas que são, vamos dizer assim, adeptas aos modelos tradicionais. Mas eu acho que tudo está mudando. Então, a gente viu isso agora, na quarentena, quando nós, professores, tivemos que nos readaptar em relação a ter que aprender ferramentas para poder fazer aulas pela internet, o Google Meet, o Zoom e vários outros. Eu tive a sorte, vamos dizer assim, de ter me preparado antes. Claro, eu ia te dizer isso aqui para o nosso telespectador que não sabe, que você já tem um trabalho de plataforma online, né, João? Exato, eu faço parte da maior plataforma do Brasil, que é o QG do Enem. Então eu já tinha eu tive cursos, eu tive como montar aula, eu sabia como fazer tudo. Mas a maior parte dos professores do Brasil, eles não tinham uma preparação adequada a usar plataformas de salas virtuais. Então o que acontece? O cara teve que fazer, João, em 15 dias, ele teve que aprender toda a ferramenta de como funciona aquilo, entendeu? Para poder conseguir. Então eu acho que é uma mudança de paradigma assim, muito forte. Eu acho que pós-Covid as coisas não serão mais as mesmas. Nós teremos uma nova, entre aspas, era entre as pessoas, uma nova era que caminha para o digital muito fortemente, já era forte e agora mais ainda. E se você analisar nas mudanças da BNCC, você percebe, por exemplo, que já existia a inclusão das aulas digitais. Então, essa possibilidade de nós, professores, termos que conhecer esse caminho é sem volta. Então a gente tem que estar dentro. Isso aí é fato, né? Agora, o que eu falo e tenho falado nos últimos dias, João, é que é muito difícil para quem não tem uma rotina de estudos em casa adequada, correta, passar a se adaptar. Mas é urgente. É difícil, mas é urgente. Então você tem de ter o seu cantinho de estudo, né, João? Um canto isolado para você estudar com calma. Estudar para o Enem não é simplesmente resolver questões, sair, não vai. Não. O Enem é uma prova também de tempo. Então você tem de cronometrar, estratégia. Você tem de cronometrar o tempo. Eu fiz as 15 questões de matemática, eu fiz em quantos minutos? 15 questões de matemática. Aí eu estou fazendo as 45 no total, eu estou fazendo tantas horas. Então, peraí, eu preciso melhorar esse tempo, tenho que treinar até lá. Eu fiz as 15 questões de ciência da natureza em quanto tempo, né, João? Então, o aluno, você tem que se preparar. E a melhor forma também, nesse sentido, é resolvendo as provas antigas, as anteriores. Pega 2018, 17, 19, 16, 15, 14, 13, até 2012. 2012 para cá é um bom caminho, cronometrando o tempo. Não estude em casa. Resolvi uma questão, vou levantar, vou parar o cronômetro. Vou ali no banheiro, vou ali tomar água. Deixe assim, tudo pronto. Eu faço, sabe o que, João? Eu digo assim, você tem que saber diferenciar o que é fazer exercício e o que é fazer um simulado. Isso. O que é fazer um exercício? É você sentar, pegar aquela questão, tá com seu livro na mão, com seu caderno na mão e tentar resolver aquela questão. Resolveu a questão 7 é a letra A, beleza. Por que a B está errada? Por que a C está errada? Então você destrinchou a questão. Tá certo? Simular é outro departamento. O que você vai fazer? Você vai pegar a questão, cronometrar o prova, tempo, fazer direto, ininterruptamente. Eu pergunto, no dia do Enem você vai ficar levantando toda hora para tomar água? Não, a água vai estar ao seu lado. Então, faz isso. Testa, faz simulados, resolve as provas, depois analisa o seu gabarito e faça o que o João Melo disse, depois você vai estudar. Peraí, eu errei a questão a questão 5, porque eu marquei letra A e a letra C. Então, por que a letra C? Você vai investigar cada questão. E vou confessar, viu, João? Foi assim que eu estudei em 1992, 93, que eu comecei a estudar língua portuguesa, tá? Eu, estudante do ensino médio lá no Ateneu Norte Rio Grandense, eu peguei um livro de língua portuguesa, Redação, Gramática e Literatura, enorme, um livro que eu comprei na época e fui resolvê-lo todinho.
Depois eu conferia o gabarito. Quando eu não acertava, o que eu fazia? Ia depois estudar por que eu não acertei. Pronto, e funcionou muito. É uma coisa. Né? E alguém lhe orientou? Talvez nem não, tenha orientado. Foi naturalmente. Eu fui fazendo isso. E a gente ainda tem a oportunidade de orientar vocês, dizer qual o caminho das pedras. Pessoal, o lógico, de 100 vagas de medicina, passou em 42. Quando eu falo assim, passou 42, são 42 alunos que entraram em medicina estudando comigo. Essa aula que eu estou aqui dando para vocês, eu dei para eles. Qual foi o diferencial desses caras? As estratégias que João está falando. Porque eles souberam fazer o caminho certo. Ele não é mais inteligente que você, não. Isso, e aqui é importante dizer, para realçar a importância do professor, João, o conteúdo está lá, está no livro. O diferencial é a orientação do professor. Isso é coisa de João Maria. Olha aí o sininho, acabou? Acabou o primeiro programa Conexão Enem 2020 com o meu amigo João Melo. João, bata aqui. Valeu. Um grande abraço. Muito obrigado pela participação e o Conexão Enem volta a qualquer momento com mais um programa. Com certeza.